Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nós aqui nos encontramos, pedindo a Deus sempre que abençoe e ilumine a todos nós, nessa segunda-feira, dia 29 de agosto, em que nós celebramos o martírio de São João Batista. João sela sua missão de precursor com o martírio. Herodes Antipas, depois de aprisioná-lo, mandou degolá-lo. Ele é o amigo que exulta de alegria ao ouvir a voz do esposo e eclipsa perante Cristo, sol da justiça. Agora minha alegria se contemplou, ele deve crescer e eu diminuir. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vicente van Gogh, pintor neerlandês que nasceu em 1854 e morreu em 1890, dizia: procura compreender o que dizem os artistas em suas obras-primas, os mestres sérios. Aí está Deus. Deus está nos mestres sérios, nos artistas das obras-primas. Deus está naquilo que é bom. Deus está presente nas realidades de amor. Deus não está presente nas realidades de ódio. Deus está presente nas realidades de honestidade, nas realidades em que a gente tem clareza, em que a gente se alimenta da Eucaristia e a gente vai aos poucos alimentados e nutridos pelo ensinamento de Jesus, nos tornamos capazes de oferecer algo de bom para o próximo, nos tornamos capazes de oferecer algo para aqueles que precisam da nossa ajuda. Em outros momentos somos nós que precisamos de ajuda mesmo, né? Em outros momentos somos nós que nos sentimos abandonados, esquecidos e jogados por aí, ou sem esperança, e precisamos de nos orientar a respeito disso. Quando a gente faz memória do martírio de João Batista, estamos fazendo memória do último profeta do Antigo Testamento, filho de Isabel, primo de Jesus, que anuncia um batismo, que convida à conversão, que apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é preso por alguém que o teme e o respeita, um tal de Herodes que é confuso, atrapalhado, viu? E que João Batista questiona, porque Herodes pegou a esposa do próprio irmão, mas não era só isso, parece que era parente próximo dele também, primo, alguma coisa assim. Então,
nós temos esse João Batista que convida as autoridades à conversão e é preso, entendeu? Tanto que Jesus só começa a sua missão depois da prisão de João Batista. Antes Jesus não faz nada, não fala nada. E aí o que nós temos? No Evangelho de hoje nós vamos ter um paralelo entre dois banquetes. Hoje nós temos o banquete de Herodes, depois Jesus fará um outro banquete diante de uma multidão. No banquete de Herodes nós temos um homem preso e uma festa de aniversário com gente importante. Entra uma adolescente, e essa adolescente dança, seduz todo mundo bêbado. O rei faz uma proposta irresponsável para uma adolescente, uma dançarina pequena, uma filha da mulher do irmão que ele pegou para ela. E pede o que você quiser, te daria até metade do meu reino. Quer dizer, que proposta absurda é essa? Oferecer a metade de um reino para uma adolescente que entra numa festa de casamento e seduz todo mundo já embriagado. E se ela tivesse pedido a metade do reino, ele teria que dar, ia perder o seu reinado por causa de uma dança? A mãe, com ódio terrível de João Batista, terrível de João Batista. E ela pede o prato principal desse banquete. Mãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. E a menina irresponsável, sem nenhum peso de consciência, volta, eu quero que me dês num prato a cabeça de João Batista. O rei entristece, porque sabe que vai cometer uma injustiça, vai matar um homem que ele respeitava, mas diante dos convidados e da ganância e da arrogância, cumpre aquilo que foi o seu juramento a uma dançarina que seduziu todo mundo. E João Batista perde a cabeça, é degolado e é entregue a cabeça num prato à filha. A filha entrega à mãe. Tá aí, mãe, seu prato principal. A cabeça de João Batista é o prato principal do banquete de Herodes. Do banquete desses que têm poder, autoridade, que têm reinados, que têm dinheiro, mas não têm respeito nenhum pela vida humana. Que não tem noção das coisas, que não respeita as realidades humanas, que não tem problema de cortar a cabeça de um homem justo e oferecê-la num prato, num banquete. E o finalzinho, João Batista, os discípulos sabendo disso, vão lá e sepultam João Batista. Sepultar alguém significa dar valor à pessoa. Porque as pessoas que não tinham valor, por exemplo, não eram sepultadas, eram jogadas num lugar lá. Havia um lugar chamado Inferno. O Inferno em Jerusalém era o lugar, um buraco lá que jogava os corpos dos criminosos, dos bandidos, daqueles que não tinham valor nenhum, eram assassinados e eram jogados num vale lá. Uma vala, então era considerado o inferno. O inferno era onde jogava os corpos dos inúteis, daqueles que não precisavam ser enterrados. Ser enterrado significa tratar o morto com dignidade. Tanto que na história da humanidade, as obras mais antigas da humanidade são sempre túmulos. As pirâmides do Egito, os túmulos dos faraós. E na Turquia encontrou uma construção lá de muitas décadas atrás, se brincar antes da escrita, em que fizeram grandes obras e essas construções gigantescas estavam em cima de cemitérios. A quantidade de respeito que a humanidade sempre teve pelos mortos e uma tentativa de tratá-los com dignidade. E aí nos deparamos agora que o João Batista é enterrado pelos seus discípulos porque se precisa ter uma dignidade. João Batista é um homem com dignidade. E aí a gente se depara com essas estupidez da vida. Deus está no banquete de Herodes? Possivelmente não. Ali não existe Deus. Deus estará na multiplicação dos pães, na partilha dos pães que Jesus proporá logo em seguida? Possivelmente sim. Ali se encontra Deus. E a gente vai buscando isso na nossa vida, para que a gente possa olhar as obras-primas, que a gente possa olhar as coisas sérias desse mundo e perceber, aqui está Deus. Mas que a gente também não se iluda com os banquetes das festas,
com os banquetes do mundo em que nós vivemos, viu? Com a arrogância de gente que se julga acima do bem e do mal. E por se julgar acima do bem e do mal, não tem problema de colocar a cabeça de um justo num prato e servir. Não há nenhuma sensibilidade em relação a isso. Numa festa de aniversário em que celebramos a vida, a gente acaba colocando a cabeça de alguém justo como prato e oferecendo por causa de questões pessoais. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.